Dando continuidade, agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Aqui nós temos um esquema de acumulação, distribuição, um ciclo total do mercado. Coloquei o point fix para a gente poder fazer algumas remarcações. Se você ainda não é familiarizado, a gente vai começar a ver alguma coisa para você começar a entender. Você encontra até esse esqueminha aqui na internet. Se você colocar ciclo de mercado ou lógica Wyckoff, você vai encontrar. Só que do lado eu coloquei o padrão aqui da plataforma para a gente poder identificar se esses padrões são mesmo parecidos. E aqui a gente consegue já ver que é, e aqui a gente já traz em consideração o volume. Lembrando que essa primeira parte é a parte teórica, e muita coisa a gente vê sem o volume, para depois a gente começar o volume, a gente vai fazendo a somatória. Aqui, o mercado provavelmente vinha de uma queda acentuada, e aqui ele fez a sua venda climática. Então esse movimento é parecido com esse movimento. Aqui a gente chama de venda climática. É um movimento climático, como é na queda, é a queda climática, a venda climática. O mercado recupera, quando ele recupera, ele faz um movimento que a gente chama de rally automático. Quando o movimento é de cima para baixo, a gente chama de reação. Quando o movimento é de baixo para cima, a gente chama de rally. Então ele faz o rally e o teste. Faz o rally e o teste. Então tem venda climática, rally automático e o teste. Tem uma literatura que o pessoal chama esse movimento de ABC. Também é bem simples. É um movimento ABC. Então você decora como movimento ABC e depois você vê o que o mercado vai fazer. Se ele entra em lateralização, região de range, você pode dar o nome que você quiser, consolidação, e depois sobe, ou se ele sobe depois desse ABC. Mas para você não ficar gravando, venda climática, rally automático, teste, compra climática, reação automática, teste. Então você chama de ABC, sendo num fundo é ABC, sendo num topo é ABC. Quando ele rompe caindo, desconfigura o padrão do ABC. Pronto. Simples de entender, né? Beleza, vamos dar continuidade ao nosso entendimento. Depois o mercado rompe a região do rally automático, só que não com muito volume aparente. O mercado volta para fazer novos testes. E aqui até que fica um mercado bem tranquilo em relação ao volume. Então a gente chama de quê? Mercado trocando de mão, da mão forte com a mão fraca. Ué, mas da mão forte com a mão fraca? É, porque o mercado, a mão forte veio comprando essa queda, porque eles criam esse movimento, e aqui depois eles deixam o mercado subir sem muita força. Depois aqui acontece a mesma situação. Então são eles comprando, são eles vendendo para esse pessoal aqui. Mas levando em consideração que eles mesmos podem fazer esse movimento. Eles fingem uma falsa alta para o pessoal comprar junto e depois eles mesmos ir vendendo. Então é assim que o homem composto trabalha o tempo todo. Então tem muita coisa que não precisa você ficar tentando entender se você já entende o movimento, porque senão você pode entrar em parafuso. Então é só você entender o movimento, o que está acontecendo e saber se posicionar do lado da compra ou do lado da venda. Beleza? Vamos dar continuidade. Aqui o mercado fez um spring, porque dentro desse range aqui, ele estava respeitando, então você pode chamar de spring ou também pode chamar de teste. Isso também não tem muita relevância. Você não precisa falar, é um spring, é um teste, meu Deus do céu, o que é isso? Tá, spring é quando o mercado perde
a mínima da venda climática. Como a venda climática foi aqui, realmente ele não perdeu, ele não fez esse movimento aqui, para depois voltar. Ele só respeitou o teste. Então aqui você pode considerar como teste. E daqui o mercado subiu. O mercado fez o pullback, subiu. Agora vamos olhar nessa figura lateral. Aqui você tinha essa condição. Você pode considerar que ele fez mesma coisa parecida ali. Desculpa. Você pode considerar que ele fez um teste ou ele fez um spring em relação a esse movimento. Beleza? Depois ele faz um teste do spring, o mercado rompe e faz um pullback até mais alto do que a região de resistência. Mercado da continuidade, no nosso exemplo, a gente não tem esse padrão de zigue-zague, aqui tem, levando em consideração também que quando o tempo gráfico é menor, um exemplo, aqui fosse no 5 minutos, no 15 minutos, talvez no tempo gráfico menor você pode ter aliás, falei besteira. Se aqui é no tempo gráfico de 1 minuto, você pode ter no tempo gráfico menor uma condição igual a essa. Beleza? Você pode ter tido o mercado fazendo isso daqui. Não vem muito ao caso, mas é só para entender. Porque como você tem essas barras aqui, ó, as barras não fecharam todas no topo, correto? Ó, a barra tem pavio e a barra tem pavio. Então, em tempo gráfico menor do que esse aqui, com certeza teve esse tipo de formação gráfica. Num tempo gráfico menor, num tempo gráfico maior não. Provavelmente isso daqui no 10 minutos, se aqui foi 1 minuto, no 10 minutos, no 5 minutos, isso aqui foi uma barra só de alta. Beleza, pessoal? Então, tranquilo, vamos dar continuidade. Quando chega aqui no topo, o mercado faz uma parada, mas com esse movimento é o que? Uma compra climática, que seria esse movimento aqui, a compra climática, reação automática e teste. Mesma coisa, compra climática, reação automática e teste. Nosso ABC que a gente acabou de falar. A, B e C. Faz o range. Aqui ele faz um upthrust. Upthrust é o que? É um movimento ao contrário do spring. O spring é no fundo e o upthrust é no topo. Então o mercado faz esse movimento considerando esse volume e não dá continuidade. Então o mercado vem e cai. Aqui o mercado faz a mesma coisa. Ele tem o seu upthrust, se você considerar o teste. Se você considerar só a compra climática, não teve. É por isso que eu falo, às vezes a gente fica botando muita informação na cabeça e acaba se perdendo. Que a gente tem que olhar se o movimento está respeitando os topos anteriores, se está perdendo volume em relação a esses movimentos, se aqui entra muito volume, mas no segundo já não entra, então ele não dá continuidade no movimento, se aqui ele já sobe sem volume, respeitando esse movimento. Então por isso que a técnica de Richard Wyckoff é uma técnica discricionária. Em momento algum a gente está falando de fez um martelo invertido, fez um engolfo, fez um maroboso. A gente não está falando nada disso. A gente simplesmente está lendo o mercado com o preço e com o volume. Beleza, pessoal? Então, vou pausar para ir para o próximo vídeo.